Flamengo venceu jogando no Mangueirão em Belém o Sampaio Corrêa por 2-0 e análise tática da partida. Créditos canal Jovem Pan Esportes. E para você eu peço aquela moral de sempre. Flamenguista raiz, se inscreve no canal Fala nas Redes, curte e compartilha nossos vídeos. O Flamengo tem um time. Hoje não jogou o Fabrício Bruno, zagueiro. Não jogou o Vina, que foi contratado. Não jogou Cebolinha. Não jogou o Pedro. Pô, entrou com um time super forte, né? O Sampaio Corrêa, a primeira vez que enfrenta o Flamengo na sua história. Belém, estádio lotado. E o Bruno Henrique faz um gol numa cobrança de falta do De La Cruz. O goleiro come mosca, sobra para o Bruno Henrique faz. Depois uma bela jogada do Arrascaeta, pifou o Gabigol. O Gabigol volta a fazer gol depois de muito tempo, né? E aí fica assim, né? O Tite tem um leque de opções para esse clássico domingo contra o Vasco. Acho que é domingo contra o Vasco, né? O Vasco que perdeu hoje, tomou 2-0 do Nova Iguaçu. E quando o Vasco está perdendo, eu gosto de ver a cavalaria, né? E deixa eu ver a cavalaria que o Ramon Dias botou. Entrou jogadores importantes, entrou Paê, entrou a zaga Maicon com o Léo Pelé. Quer dizer, não foi um Vasco assim... Reserva. Reserva mesclada. Um Vasco 100% reserva, alternativa. E o Flamengo, analisando ao mesmo tempo, eu estava vendo, o Bruno Henrique e o Gabigol jogou o tempo todo. É sinal que no jogo contra o Vasco, o Tite deva começar com Everton, Cebolinha e Pedro. A Arrascaeta jogando muito. Assim, é aquele jogo de festa, uma festa total lá em Belém, só jogadores de qualidade. Uma camisa bonita do Flamengo também, o material que o Flamengo jogou. Então a temporada promete, né? No domingo, esse clássico Vasco-Flamengo, Palmeiras e São Paulo decidindo a Supercopa Rei Pelé. Quer dizer, os estaduais vai começando a engrenar porque tem a vaga para a Copa do Brasil. O Internacional hoje também perdeu do Guarani com metade da cavalaria. Perdeu com metade da cavalaria. Jogou lá, a base jogou o equatoriano, Hernan Valência, entrou no jogo o Hernan Valência, entrou o Alan Patrick, o Arangues saiu jogando. Quer dizer, Alário foi titular. Alário foi titular. Aí eu fico olhando as cavalarias e digo, como é que esses caras estão se portando nos estaduais? O Bahia mesmo jogou quase todo mundo também do Bahia. Everton Ribeiro fez gol. Tudo porque os caras estão sabendo que se não for bem largar o estadual, não atinge a vaga para a Copa do Brasil. É diferente agora, né? Não atinge a vaga para a Copa do Brasil. Então, dos times que jogam a Série A do brasileiro, só tem um que não tropeçou ainda, que foi o Fortaleza. Os outros 19 tropeçou. Hoje o Criciúma tomou um cacete do Marcílio Dias. O Fortaleza ganhou de novo hoje. Fortaleza ganhou. Fortaleza só Fortaleza não caiu. Não tropeçou. Quando eu falo tropeçou, porque, por exemplo, assim, o Palmeiras não perdeu, mas o Palmeiras já empatou com o Novo Horizontino. Tô falando, pra mim é um tropeço. Ganhou todos os jogos. O Fortaleza ganhou todos os jogos, só Fortaleza. E aí os estádios estão aí, Rondão, né? Bruno Prado, vitória do Flamengo por 2-0. E o Gabigol, voltando a marcar, acabou o jejum. O último gol de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo havia sido no dia 20 de agosto de 2023, no jogo Coritiba 2, Flamengo 3. Bruno Prado. Esse jogo, eu lembro que foi a primeira rodada do segundo turno, até comentei esse jogo aqui. O Flamengo ganhou no fim com o gol do Gerson de longe, foi primeira rodada do segundo turno. O Gabigol, ano passado, teve um ano bem ruim, principalmente o brasileiro dele foi muito ruim. No ano ele até tem 20 gols, no brasileiro acho que ele fez 4 ou 5 gols, foi muito baixo para o que ele costuma apresentar. Jogaram os dois, Bruno Henrique e Gabigol. É importante que eles estejam integrados ao time. São jogadores importantes. Nesse momento eles são reservas, mas são dois caras históricos no Flamengo, dois caras que podem decidir jogos para o Flamengo. E cada um fez um gol. O Tite vai ter que levar essa gestão aí de grupo de uma maneira que todo mundo se sinta importante. Claro que nos jogos mais importantes, quem ficar no banco não vai ficar feliz, não vai ficar totalmente feliz. No clássico domingo, provavelmente vão jogar Everton, Cebolinha e Pedro. E aí vão ver qual que vai ser o rendimento deles. Um jogo com o Sampaio Corrêa, que é um time que subiu agora para a primeira divisão, é um jogo de um peso diferente. Então, mas é importante que ele volte a fazer gol, que ganhe confiança, e a disputa por posição depende dele, eles vão brigar no campo ali. Nesse momento, Cebolinha e Pedro estão na frente. Isso dava para ver, claro que é outra situação, né? Eu estou pegando outra situação. Mas na seleção,
as convocações do Tite acabam sendo coerentes com o que ele está escolhendo agora para iniciar o ano no Flamengo, né? O Gabigol ele até chamou bastante, só que foi o Pedro para a Copa. Na hora de decidir para a Copa foi o Pedro. O Everton ele chamou várias vezes, o Bruno Henrique ele chamou uma vez só. Então dava para ver que até nos tempos de seleção ele já tinha mais ou menos essas preferências, né? Piperno tá aí, acabou o jejum de Gabigol com a camisa do Flamengo. Dá para imaginar o Gabigol titular daqui para frente? Ou tá muito cedo para falar em Gabigol titular? Tá muito cedo para a gente imaginar, de fato, se ele vai ter ou não sequência como o titular. É claro que ele vai acabar jogando muitas vezes, é um jogador que informa, ele é muito importante, ele sabe jogar, enfim, a gente já viu ele fazendo coisas incríveis aí com a camisa do Flamengo. Tá um pouco mais fininho, ou seja, fisicamente, ao que tudo indica, ele começa a temporada melhor preparado do que ocorreu, principalmente na de 2023. Agora, eu queria, de novo, chamar a atenção para a estratégia do Flamengo nesse começo de ano. O Flamengo, pela segunda vez, joga fora do Rio de Janeiro, com um público absurdo, mais de 50 mil ingressos. Foi, tudo vendido. Tudo lotado. Tudo vendido. O Flamengo fez uma excursão até os Estados Unidos, aliás, a reta final da sua pré-temporada fora do país, ou seja, mostrando a sua marca e se comunicando com outro público, ganhando dinheiro com isso. Fez jogos fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, também ganhando muita grana com isso, contemplando a sua enorme torcida nessas outras regiões. Primeiro jogo no Amazonas, hein? Depois foi no... E agora no Pará. Rio Grande, não, teve no Rio Grande do Norte. Exatamente, Rio Grande do Norte. E contra o Vasco é foda também, né? É Maracanã. Aí é Maracanã, né? Mas, ou seja, tá ganhando dinheiro fora, tá se comunicando com a sua parte da sua torcida que fica fora do Rio de Janeiro, a sua imensa torcida. E assim, isso faz muito bem para a marca Flamengo, né? Então, eu acho que, principalmente em começo de temporada, nessas fases preliminares de campeonatos estaduais, os times grandes deveriam procurar mais essa alternativa. Então, o Flamengo está ensinando para muita gente como fazer, porque todo ano a gente fica assim, hipnotizado por aqueles jogos aí de pré-temporada que os times da Europa, né, fazem na China, fazem em Hong Kong, fazem, por exemplo, em países árabes. E aí ninguém aqui acaba fazendo igual, tentando uma estratégia minimamente parecida com isso. De repente o Flamengo vai lá e resolve fazer. Então eu acho que isso, em se tratando de futebol brasileiro, vai ser um exemplo a ser seguido aí por muita gente. Vampeta, o Gabigol pode sonhar com a titularidade nesse Flamengo? Pode, deve. Ele é o maior ídolo da torcida do Flamengo, o maior ídolo desse time aí. Passou um mau momento na temporada de 2023. Não só ele, como o próprio Flamengo, né, sem ganhar título nenhum. Ainda assim, na temporada, ele terminou com 20 gols. 20 gols, o Gabigol. Vai querer brigar, ele não vai querer entregar o posto assim, de mão beijada pro Pedro e pro Everton Cebolinha. Quando eu falo os dois, o Bruno Henrique também, o Gabigol, foram os dois que fizeram o gol. E o Maracanã lotado no domingo. Domingo, vai ser Maracanã, Vasco e Flamengo, lotado. Um clássico. E aí, quem que Tite começa? Eu acho que Tite vai começar com Everton Cebolinha e Pedro, porque os dois não entraram hoje. Não entrou hoje. Né? Deve ser ali o De La Cruz, o Arrascaeta, foram substituídos, o próprio Pulgar, entrou o Jair. Quer dizer, o Flamengo tem um leque de opções, ó. Já pensou os quatro aí, ó. E os quatro vai fazer gol. Por exemplo, no jogo agora nos Estados Unidos, nessa pré-temporada, Cebolinha fez gol e Pedro fez gol. Volta pro Brasil, Gabigol saindo jogando e Bruno Henrique faz gol. Então é um leque de opções, todo mundo em forma querendo brigar por posição, né? Vai ter aí várias competições. Olha só que felicidade, Flamengo. Aí você olha o ataque do Corinthians. Ontem o Mano Menezes tem que botar os garotos da base, cara. Tem que botar os meninos da base pra jogar. Né? E o Roberto hoje teve até proposta pra ir embora, não foi. Cara, é proposta da Premier League, né? Da Premier League. Gente, eu falo, ele não é ruim. Cara. Ele tá no time ruim. Ele não é ruim, pô. O pé não acompanha até mais, jogador de veloz, rápido. A bola não chega. Hoje eu tava vendo o passe que o Gabigol... Você viu o gol do Gabigol, não?
Eu não cheguei a ver, O não. passe que o Arrascaeta dá, o Will Alberto nunca vai receber no Corinthians um passe daquele. O Vampiro. Com esse time aí, o Will Alberto nunca vai receber. O Arrascaeta bota Gabigol na cara do gol só pra ele E finalizar. ele perdeu confiança. Isso é fatal. Tá aí a Flamengo tem análise tática da equipe do Jovem Pan Esportes para Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0. E o Vampeta, né, sempre fazendo aquela comparação, ele como corintiano que é, né, com o Corinthians. E antes eu te dando um toque rápido, tá vendo essa camisa aqui de 81, Flamengo campeão mundial? Tem o link dela na descrição aqui, camisa filé em homenagem ao nosso principal título na história. E voltando à fala do Vampeta, né, ele citando aí o elenco do Flamengo, né, realmente o Flamengo tem um leque de opções aí, não utilizou grande parte dos titulares na visão do Tite na partida dessa quarta-feira, devem ser utilizados no próximo jogo do Flamengo, e também afirmando que a temporada promete, é isso que a gente espera como flamenguista. Um pouco das estatísticas do jogo de ontem. O Flamengo, amplo domínio na equipe do Sampaio Corrêa, bem fraquinha, como são as equipes menores dos campeonatos estaduais, principalmente essa equipe do Sampaio Corrêa, que tem apenas um ponto no Campeonato Carioca. O Flamengo dominou amplamente, 62%, finalizou 18 vezes contra 5 vezes da equipe do Sampaio Corrêa. E segundo as estatísticas também, né, que a gente viu também, 10 chances de gol. O Flamengo também tem que aproveitar mais as chances, né? Aquela velha história, né? Você colocar a faca e torcer ali, não deixar seu adversário tá bambo, você tem que derrubar ele, como se faz no boxe. Coisa boa também, né? Citado também o gol do Gabigol, depois de muito tempo sem marcar. O atacante não pode ficar tanto tempo sem marcar assim. E além de ficar sem marcar, né, o Gabigol vinha muito mal também, tecnicamente. Não fazia um gol desde agosto do ano passado, com bola rolando, 6 meses sem marcar gol. Então foi importante sim esse gol, mesmo com a equipe fraca ali. A atuação do Gabigol também, independente do gol, não foi das melhores que ele já teve no Flamengo, mas pelo menos fisicamente você vê que o Gabigol ali tá mais magrinho, parece que tá melhor fisicamente. O gol mesmo, ele deu uma arrancada bastante forte, né, fazendo aquele facão, a grande assistência do Arrascaeta, né, mais da metade do gol do Arrascaeta, mas pelo menos fisicamente o Gabigol se movimentando melhor e visivelmente melhor, pelo menos fisicamente. Esperamos que tecnicamente ele evolua. Até deixa a pergunta aqui, quem titular domingo, né, já fica aquela discussão, o Gabigol fez um gol, o Gabigol ou o Pedro. Para mim hoje o Pedro está bem à frente. O Pedro é o atacante titular. O Gabigol, às vezes, pode até jogar com o Pedro ali, né? Mas se for para escolher entre Gabi ou Pedro, para mim o Pedro está bem à frente. O Pedro precisa de menos finalizações para marcar. O Gabi são atacantes diferentes também, né? O Gabigol um pouquinho mais de movimentação. O Pedro, aquele 9, estilo década de 90, aquele moda mais antiga. Para mim o Pedro hoje é titular, sem sombra de dúvidas. Para mim o Bruno Henrique também é importante o gol, mas também o Cebolinha é titular. Então o Pedro Henrique, o Bruno Henrique, né, tem que voltar a jogar mais, e pela ponta esquerda ali o Cebolinha, para mim hoje é o titular, né? A história não entra em campo não, a história a gente respeita, mas hoje o titular para mim é o Cebolinha. É importante, né? O Cebolinha tá mal no jogo, bota o Bruno Henrique ali, faz parte também no contrato de nenhum jogador, tem lá a obrigação de colocá-lo como titular não. E também o Flamengo, importante essas viagens, né? Foi lá aos Estados Unidos levar a marca do Flamengo. Também passou por João Pessoa com o time sub-20, né? Fez um jogo ali do Campeonato Carioca. E agora em Belém também, o Flamengo lotando estádio. Importante essa viagem aí para o Flamengo divulgar e cada vez mais. Jogos estaduais e menos importantes, essa viagem para quem não assiste o Flamengo, não tem oportunidade quando o calendário aperta mais. É importante levar esses jogos para outros estados onde há muito flamenguista, onde existem, né, muitos flamenguistas. E o próximo compromisso do Flamengo, clássico, né, 2 clássicos seguidos. No próximo domingo, 7 da noite, pega o Vasco, né? O Vasco, com uma equipe mesclada ontem, perdeu para o Nova Iguaçu. O Flamengo, com a equipe sub-20, empatou com o Nova Iguaçu. O Vasco perdeu bem perdido nessa quarta-feira, 2-0, mas a gente sabe que clássico, né? A entrega dos jogadores é diferente, o foco é diferente, então com certeza o jogo será um primeiro grande desafio, na minha opinião, do Flamengo na temporada. E na quarta-feira, né, 2 clássicos seguidos, já pega o Botafogo. Então, semana bastante importante para a gente ter mais ou menos um parâmetro de como está a equipe nesse início de temporada. Eu esperava um pouquinho mais de futebol, mas está bem no início do trabalho. Eu acho que esses jogos aí, Vasco e Botafogo, dá pra gente ter uma noção melhor como tá o nosso Mengão. E pra você, eu peço aquela moral de sempre, flamenguista raiz, se inscreve aqui no canal Fla Nasceres. Um abraço e saudações rubro-negras.